Então agora vamos analisar o círculo hermenêutico, a compreensão e a interpretação. Vamos analisar esse slide, só um minutinho, já habilitando aqui o marcador. O círculo hermenêutico determina a compreensão. O todo determina a parte. As partes formam o todo. O todo dá significado às partes. E as partes também atribuem significado ao todo. A dialética da relação entre subjetividade e objetividade, conhecido e desconhecido, parte e todo. Então isso aqui foi o que nós analisamos na aula anterior, né? Então, e apontamos como sendo a primeira atividade dialética na busca do significado e da compreensão do que é o direito ou do que é a lei. Então a lei ela está sempre no campo do objeto, da objetividade, da tradição. E o sujeito está ligado à subjetividade, o sujeito e a subjetividade. Então a relação dialética do conflito entre subjetividades e objetividades, até porque não existe uma única objetividade, existe jurisprudência, lei e historicidade, né? E aqui nós temos aqui o conflito entre a subjetividade do agente compreendedor da objetividade. Então aqui há uma relação dialética em conflito entre tese e antítese na busca de uma síntese de significado. Foi visto isso naquele círculo hermenêutico, né? Naquele círculo hermenêutico onde o todo e a parte se correlacionam e se atribuem clareza e significado uma à outra. Uma parte não existe sem a outra, mas se complementam. Parte e todo. Essa é a primeira relação dialética entre sujeito e objeto, né? A primeira relação dialética entre as multiplicidades de objetos, né? Buscando-se assim estabelecer a compreensão. A segunda análise agora vai ser da segunda dialética e do segundo círculo, né? A compreensão para Gadamer é antecipação de sentido, união entre sujeitos, subjetividade e tradição, cultura, né? Então a união entre sujeito e cultura é que se forma o que? O significado e o sentido do direito e da lei. Então aqui o elemento dessa segunda dialética vai ser a dialética entre a corrente da tradição, o movimento do sujeito na corrente da tradição, a tradição que está no passado. Segunda atividade dialética, né? Nós falamos que temos uma dialética entre objetividades, né? São vários significados atribuídos por várias partes, né? Que também a gente tem que lembrar, né, que aqui tem duas dialéticas que foram apontadas claramente, perdão aí se isso não ficou claro, se misturou, né? Porque nós temos uma relação entre sujeito e objeto e temos as relações de conflito entre os vários objetos que estão na corrente da tradição. Aqui seria a lei, a doutrina, a tradição. Então aqui em si é estabelecida uma relação dialética. Já aqui é outra relação dialética, onde essa relação dialética que já foi explicada ficará muito mais clara aqui. Aqui tem uma relação dialética entre sujeito, né, e tradição, que já ficou compreendida, mas também vai ter aqui o movimento do sujeito na corrente da tradição. E aqui vai ser outra relação dialética, porque a lei ela
não está limitada, mas o sujeito poderá alterar o significado daquela corrente, daquela tradição, em determinado momento histórico, de acordo com a sua mobilidade na corrente da historicidade, do passado, da tradição, da cultura. Então, à medida que ele amplifica a sua cultura, amplifica-se também a sua compreensão sobre o objeto. Nesse caso aqui de cultura, nós estamos chamando de tradição. Aí nós vamos ficar vendo, quando chegarmos lá no círculo hermenêutico, que isso vai ficar muito mais claro e lúcido. Mas vamos analisar aqui os elementos para que depois a gente possa observar esse novo círculo de uma nova forma, distinguindo ela das formas anteriormente já analisadas. Porque esse elemento de movimento é que vai fazer a diferença e aumento. Vai fazer a diferença e mostrar também a nova relação dialógica, dialética e a mudança de compreensão e significado com essa movimentação do sujeito na corrente da tradição. Alterando-se a compreensão, modifica-se a interpretação. Então, sempre chegaremos a soluções diferentes à medida que nós nos movimentamos na corrente da tradição, alterando-se a nossa compreensão. Então, o movimento do sujeito, ele é um movimento dialético, né? Cada vez que eu me movimento na corrente da tradição, não só a lei como tradição, mas a tradição humana, né, humanitária, envolvendo todos os elementos cosmológicos, políticos, sociológicos, toda a corrente da tradição. Isso vai modificar a subjetividade do sujeito e modificará, por sua vez, a compreensão do objeto. Ok? Então vamos fazer essa análise verificando o círculo hermenêutico seguinte, né? Que é justamente esse círculo. Modifica-se a interpretação. A interpretação é sempre um olhar do presente para o futuro, né? A interpretação. Então a interpretação é o presente tentando alcançar melhores soluções futuras. Opõe-se ao método lógico e matemáticos que são lineares. Nós já falamos isso, que são dedutivos, lógicos, dedutivos, matemáticos. Nós temos uma lei, não precisamos muito esforço e nem análise argumentativa e dialética para dizer o que a lei quer. E assim aplicamos a lei matematicamente ao caso, solucionando o problema, que muitas vezes não alcança a justiça, a justiça, que a justiça é sempre um elemento fenomênico. A justiça está sempre ligada a uma ideia de presente, cultural, de momento, né? A justiça é um fenômeno de um momento, de uma cultura. Então, o que foi a justiça no passado poderá não ser mais justiça no presente. Então, desde a tradição grega, nós já ouvimos falar sobre equidade. Equidade foi um elemento muito importante na busca do alcance da justiça no momento da execução da lei, até porque a sociedade está em constante alteração, aperfeiçoamento, a compreensão dos indivíduos vão se alterando, assim que entra na corrente da tradição, que vai ter compreendendo o fenômeno humano, as relações e tudo mais, né? Então, daqui a pouco nós vamos começar a fazer a análise do círculo hermenêutico. Obrigado.